Graça e paz da parte a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para vos trazer uma mensagem profética para a sua vida. O texto de hoje está em João capítulo 16, versículo 8 até o versículo 11, que diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus está falando aqui a respeito do Espírito Santo. O trabalho que ele vai fazer, que ele está fazendo em nossas vidas. Vimos que o papel dele é exatamente esse. É nos convencer. Seja pecado, seja justiça, seja juízo. E o trabalho dele é justamente esse, é nos convencer de tudo isso. Agora, uma coisa que a gente observa é que a maioria de nós, ou quase todos nós, dizemos que ouvimos o Espírito Santo. E se na verdade nós ouvimos o Espírito Santo, então nós não estamos atendendo a Ele, estamos desobedecendo a Ele. Então, das duas coisas, ou você não está ouvindo o Espírito Santo, ou você não está atendendo do que Ele está falando. Isto é, estou rebelde literalmente. Por que eu vou falando isso? Porque se quem ouve o Espírito Santo, ele não vai pecar, ele não vai errar, ele não vai cometer erros. Então, porque o trabalho dele é justamente esse, é convencer o homem, é tirar o homem da sintonia do pecado, do caminho do pecado. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam nas nossas vidas da nossa vontade. Isso não é legal, isso não é bíblico. Nós não temos capacidade de fazer as coisas acontecerem, porque nós não temos a presciência de Deus, como Deus tem a presciência de saber o que vai vir para frente. Então temos que tomar cuidado e ouvir o Espírito Santo falar conosco, atender a sua voz, que sempre está conosco, dentro de nós, falando conosco constantemente. Agora, para que as coisas aconteçam, precisamos fazermos da forma de Deus. Então a pergunta pergunte ao Espírito Santo, qual é a forma de nós fazermos acontecer isso? Qual é a forma de eu poder ter sucesso nesse mundo? Aí, você terá que obedecer a Deus. Obedecer a Deus exige um QI a mais. Esse QI se chama matar a nossa carne, matar a nossa vontade, matar o nosso ego, matar as nossas razões. E a razão é somente ser de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos agradando o Espírito Santo, porque é sinal que estamos ouvindo Ele falar conosco. É muito interessante isso. Uma coisa que precisamos entender também, que Deus também tem o seu tempo, Ele tem um propósito com o seu tempo. Então, que se alguma coisa ainda não está acontecendo, então é preciso que nós aguardemos. E precisamos entender o tempo de Deus. Sempre dizemos aqui, já pregamos uma mensagem mais para trás aí, não lembro qual foi, mas nós falamos sobre isso, que existe dois tipos de entender o tempo. Um é Cronos e o outro é Kairos. O Cronos é o 24 horas. É aquele que começa agora às 0 hora e vai até amanhã de manhã, vai até na manhã, até na outra 0 hora, e assim sucessivamente. Então, precisamos entender o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o Cronos, o tempo de Deus é Kairos. E Ele trabalha dentro de um propósito, dentro de algo que Ele criou para nós. Precisamos nos enquadrar a isso, E podemos nos enquadrar a esse ponto do tempo de Deus. Porque às vezes nós queremos que Deus se enquadre
à minha circunstância que estou vivendo hoje. E nós queremos que Deus se enquadre aquilo que eu estou hoje passando. Não. Às vezes o que eu estou passando hoje é justamente uma forma de eu entender que Deus está querendo me levar para algum lugar ou fazer eu refletir sobre a minha vida. Porque também eu não estou dando ouvido devidamente que o Espírito Santo está falando comigo. Então eu preciso que você entenda isso. Aqui está o texto bíblico básico que nós lemos aqui hoje. E o Espírito Santo, ele constantemente está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Hoje eu não quero falar sobre esses 3 pontos. O ponto hoje é o convencimento do Espírito Santo, que sempre ele está falando conosco. Jesus aqui ele deixa uma promessa, mas a promessa ela já se cumpriu, porque o Espírito Santo já habita em nós. Ele já trabalha no meio de nós. E precisamos dar ouvido a ele constantemente. Quando for ler a Bíblia, peça a ele para falar contigo. Quando você for orar, peça a ele para falar contigo. Quando você estiver na rua, converse com ele. Eu no meu trabalho, eu converso com o Espírito Santo o tempo todo. Precisamos conversar, precisamos abrir o jogo. Fale tudo que está dentro de você, talvez por algo ruim, algo que a qual passou por você, está passando em você. Fale para ele, diga para ele, o Espírito Santo está pertinho para poder te atender e te convencer. Você deve ou não seguir isso que você destinou para você. Precisamos atender ao Espírito Santo, né? Uma coisa que nós aprendemos tudo, que o Espírito Santo ele quer que nós mudamos o ambiente aonde nós estamos. É que nós tornamos esse ambiente um ambiente saudável, onde as pessoas sejam mais felizes. Tem crente que é tão carrancudo, tem irmãos, tem irmãs que são tão carrancudas que nem parece que tem Jesus, que tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo na vida das pessoas, ela transmite alegria, ela exala a alegria, né? Então, temos que, se você tem o Espírito Santo, tem que exalar isso, tem que ter uma alegria, né? Dar bom testemunho, como nós falamos ontem, né, sobre testemunho, vamos testemunhar da pessoa dele presente nas nossas vidas. E tenho certeza de uma coisa, que a Bíblia fala, aonde o Espírito Santo está, há abundância, há fartura de alegria. Então eu não acredito que as circunstâncias possam mudar o seu humor. Elas não podem mudar. Elas só mudaram porque você não foi convencido, ou você não está dando ouvido ou está atendendo o Espírito Santo. Pois que você estiver atendendo, nessas circunstâncias muda. Paulo e Silas foi chicoteado, maltratado, levaram uma boa surra. Mas quando eles chegam na prisão, em vez de reclamarem, ou um ou outro estarem reclamando um com o outro, eles tiveram uma ideia brilhante. Começaram a louvar, começaram a cantar, começaram a louvar ao Senhor e depois começaram a orar. Não é oração, como muitos dizem, repleta esse capeta na vida das pessoas, não. Começaram a orar adorando a Deus. Esta é a adoração, esta é a oração que devemos fazer constantemente. Então, deixa eu falar para você hoje aqui sobre a pessoa magnífica do Espírito Santo. Então, se você atente a Ele, que você se volte para Ele, deixa Ele falar contigo, deixa Ele mobilizar, deixa Ele encher sua vida, que eu tenho certeza que coisas grandes Deus fará a teu respeito, ok? Deus te abençoe. Deus lembrete para você, o céu é o nosso limite. Até amanhã, meus amados, com mais uma mensagem profética para a sua vida.